Olá, alunos e alunas de filosofia. Um campo importante do conhecimento na filosofia é a questão da lógica. Essa palavra atravessa o nosso cotidiano de forma muito clara e não poderia ser diferente. Falamos assim: isso que você está dizendo não tem lógica. Ou então falamos: é lógico que sim. Usamos essa palavra sempre para designar que uma ideia, um conceito, uma proposição, uma articulação de raciocínio está adequadamente compatível com a realidade, é correta, é devida. Lógica é um assunto importante, porque ela nos ensina algumas regras, alguns fundamentos, alguns princípios que são úteis para o exercício intelectual, para o filosofar, para a dinâmica de interpretação da realidade e do próprio conhecimento, do conhecimento em si. Então, a lógica é uma forma de entender o raciocínio humano, como ele funciona. Existem formas variadas de raciocínio e a lógica procura evidenciar qual o melhor caminho, qual o melhor processo de condução do raciocínio para que ele execute adequadamente a sua tarefa de coerência interpretativa do mundo que nós nos inserimos e também do mundo que nos insere. O mundo que nós nos inserimos é o mundo social, natural, e o mundo que nos insere, o mundo que está na nossa interioridade humana, do nosso exercício de inteligência e de competência intelectual. A lógica organiza o pensamento. A lógica, ela é um procedimento para que todas as ações de pensamento sejam ações feitas com lucidez e a partir de algumas determinações corretas para a sua real eficácia em termos de produção de saber. Lógica é ramo da filosofia, portanto, que fundamenta as formas adequadas de argumentação. Seria uma boa definição do que seria a lógica. Tipos de raciocínio lógico. Vamos destacar nesse momento dois tipos de raciocínio lógico: o raciocínio dedutivo e o raciocínio indutivo. Dedução e indução são duas formas diferentes de construir raciocínio lógico. Mas ambas as operações, a operação da dedução ou da indução, podem ser conduzidas dentro de uma perspectiva de ação lógica. E dialeticamente, essas duas formas de construção do saber, de elaboração do pensamento, de abordagem da realidade, devem estar em constante processo de aproximação, processo de interação, para que dinâmicas dedutivas cumpram o seu papel na compreensão do mundo e dinâmicas indutivas também o façam. O que seria basicamente o exercício da dedução? São conclusões a partir de premissas mais amplas, do geral para o particular. Então, o raciocínio que se faz dentro dessa dinâmica chamada dedução é um raciocínio que tem uma teoria geral, a partir do qual o pensamento se articula num processo inicial. Vai haver uma teoria mais particular dentro dessa possibilidade de aproximação com a teoria geral, e a conclusão deverá estar de acordo com a teoria geral e com a observação mais particular. Vejamos um exemplo que pode elucidar bem a questão de funcionamento da dedução como forma de raciocínio. Quando falamos de um silogismo do seguinte tipo: falamos que todo homem é mortal. Seria uma declaração bem abrangente, uma declaração universal, uma declaração que engloba totalidade dos seres humanos. Todo ser humano é mortal. Em seguida diríamos que Sócrates é ser humano, João é ser humano, Maria é ser humano. Logo, seria a conclusão: Sócrates, João, Maria são mortais. Então funcionaria assim: todo ser humano é mortal, João é ser humano, logo João é mortal. Então, há uma declaração ampla em que você insere o particular,
onde você chega a uma definição de um elemento mais particular. Você partiu de um ponto em que faz menção à totalidade da raça humana, todo ser humano é mortal. Depois você cria uma outra premissa mais particular, apontando alguém que você conhece que é ser humano. Em seguida você diz, essa pessoa que é ser humano, se todo ser humano é mortal, ela também é mortal. Então, é uma forma de raciocinar, você partir do geral para o particular. Isso seria o raciocínio da dedução. Já a indução inverte esse processo. Ela se articula a partir de um elemento particular para chegar a conclusões gerais. São mais típicas das ciências empíricas. Por exemplo, observando milhares de coelhos, se chega a alguma conclusão do comportamento geral dos coelhos. O cientista trabalha com dados, faz coletas de dados bem particular, bem específica, e a partir dessas especificidades e dessas particularidades ele cria uma lei geral. Então também é uma forma de exercício lógico. Os elementos particulares da sua análise estão dando bases para que você possa fazer uma concepção mais geral daquele fenômeno e daquela realidade. Portanto, essas duas formas de raciocínio lógico, elas existem e são formas razoáveis, interessantes e pertinentes de construção de sentido interpretativo da realidade, a dedução e a indução. A dedução partindo do geral para o particular, uma concepção mais geral, te dá a base para registrar que um elemento particular deve ser entendido assim porque o geral o diz, e por outro lado, o exame de particularidades e de aspectos específicos, esse exercício de a experiência empírica na construção do conhecimento, examinando ponto por ponto uma questão, ou vários pontos similares de uma determinada questão, você pode fazer uma articulação mais geral do significado daquela realidade, daquela circunstância, daquela instância ou daquele fenômeno. Então está aqui esses dois elementos postos, e eles fazem parte daquilo que se chama exercício de raciocínio lógico, tanto a dedução quanto a indução. Entendendo aqui a lógica como um ramo da filosofia, de forma mais objetiva, é assim que vamos tratar, que fundamenta as formas adequadas da argumentação, a importância da argumentação. E a argumentação é alguma coisa que é atravessada por uma série de proposições. No próximo momento estaremos falando sobre a proposição e falando um pouco também sobre a questão da argumentação.